Boa noite a todos que estão chegando por aí. Silvana já está chegando. Vamos mais uma live hoje, que bom. Vai mandando aviãozinho para as amigas, para as mulheres que estão interessadas em saber um pouquinho mais sobre o assunto, mulheres dentro da libertação. Sil, se você conseguir mandar para mim o convitinho, mais uma vez está travando aqui. Nós vamos deixar essa live gravada. A Priscila também, a Damari já está por aí. Que bom, Pri, que você está por aqui conosco. Vamos tentar ver se a Silvana... Estou enviando assim, agora dá certo. Opa, deu certo. Deu certo. Às vezes esse Instagram não nos ajuda muito. Eu tenho a frase, né? O cão gosta de passear. Como é que está o som para vocês? Façam um joinha se tiver bom. Para mim, eu acho que o da Silvana cortou um pouquinho. Oi, falando, Oi. tá tudo jóia? Isso, agora melhorou. Tá jóia. Uhum. Silvana, vamos começar enquanto o pessoal está chegando, chamando as amigas, vai ficar gravado. A pastora Damares também já está aí conosco. Esse primeiro tempo da live nós vamos estar, Silvana e eu aqui conversando um pouquinho, e depois a Damares vai entrar. E vai ser gostoso porque são mulheres de Deus. E eu gostaria começando com a Silvana e pedindo para você orar, Sil, por esse tempo. Amém, amém, amém. Pai Amém? querido, nós queremos te louvar, Pai Santo, Amém. por tudo que o Senhor tem dado no nosso dia a dia. Amém. E agora, Senhor Deus, nós entregamos essa live nas tuas mãos, pedindo, Senhor Deus, que seja um tempo de despertamento espiritual para quem está ouvindo, Senhor Deus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, em especial as mulheres, Senhor, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor traga as mulheres que precisam ouvir o que vai ser dito, para que o teu recado chegue ao coração de cada uma, Senhor. Em nome de Jesus, que essa live está nas tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, Sil, hoje eu queria que a gente estivesse conversando um pouquinho sobre as mulheres na libertação, né? É algo que sempre me chama muito a atenção e eu gostaria que você desse uma fala aqui pra gente com a tua experiência, né? Eu sei que você, logo que casou com o pastor Calixto, já comentou isso antes, que entrou na libertação meio de carona, né? Sim. Mas fala um pouquinho pra gente, um panorama geral desse assunto, pra gente começar. Eu gosto de pensar o seguinte, nós mulheres, nós temos uma briga com o diabo que é antiga, né? Se você for olhar lá em Gênesis, né? Porém, inimizade entre você e a mulher. Então, o diabo tem inimizade com todo mundo, mas se você for olhar na sociedade, é muito perverso o que fazem com a mulher. A mulher sempre está mais subjugada nas sociedades, a gente vê as mulheres sofrendo circuncisão, tráfico de mulheres, escravidão de mulheres. Então, eu entendo assim que nós, mulheres, ao mesmo tempo que somos subjugadas pelo diabo, eu creio que Deus tem
exército de mulheres. Exército de Amém. mulheres interessadas no assunto, entendendo e vendo que a sua casa está sendo invadida pelo inimigo. Então eu vejo que da mesma forma a mulher tem uma sensibilidade neuropsicológica maior que o homem. Então essa sensibilidade na mão do diabo faz com que a mulher se magoe mais fácil, a mulher fique irritada mais fácil, se desequilibre mais fácil. E só que essa mesma sensibilidade, quando vem para a mão do Senhor, você vê mulheres sendo usadas em profecia, mulheres sendo usadas na libertação, com palavra mesmo, Deus trazendo revelações a essas mulheres, né? Então, é muito importante nós, enquanto mulheres, sempre estarmos dependendo do Senhor, porque emocionalmente nós somos muito mais instáveis por causa dos nossos hormônios. Então, uma mulher alucinar que está tendo uma visão do Senhor, é muito mais fácil o diabo querer interferir nisso, usar o emocional dela e ela se equivocar aqui. Então, nós temos que estar com a nossa emoção submetida ao Senhor para que a gente esteja usada nesse ministério. Então, sempre o Marcos, que esteve mais envolvido com a parte de libertação, e eu, por causa da própria psicologia, fui entrando em contato muito com feridas emocionais muito profundas. E aí chegou uma hora que o ministério me chamou. Além da psicologia, a demanda. A igreja precisando de mulheres. Às vezes o Marcos brinca comigo, mas estão te convidando mais do que eu, né? Você tem muito convite para pregar. Eu disse assim, amor, existem muitos homens pregando. E existem muitas mulheres caladas. Então, faltam pregadoras, faltam mulheres se posicionando. Então, agora está tendo um levante de pastoras, mulheres entrando no ministério, porque o nosso primeiro ministério como mulheres casadas é a nossa casa, é o nosso casamento, né? Certo. Então, existem mulheres que estão esperando seus filhos crescerem para poderem voltar para o ministério. Diferente do homem que não. O homem fica no ministério full time. E a mulher não. Ela, por causa das crianças, ela se retira. E foi isso que aconteceu na minha vida. No período que as crianças eram pequenas, o meu primeiro ministério eram meus filhos, era a minha casa. Então, hoje que eles estão maiores, aí a gente enfia a cabeça no ministério, né? Aí, então, eu vejo que essa carência de mulheres no nosso mercado é em virtude da mulher estar muito envolvida em, primeiramente, atender a sua casa, né? Sim. Eu não sei se era isso que você estava esperando que eu falasse, tá? Sim, tanto da dificuldade, mas também dessa situação que você colocou, né? Do que o inimigo pega contra as mulheres, mas o que Deus pode usar essa sensibilidade, essa questão da gente ser mais intensa e na hora de demonstrar essa sensibilidade também, não levar para o lado da mágoa, para o lado do ressentimento, de se estressar mais fácil, mas sempre estar submetendo. Isso é uma chave importante. Está submetendo a nossa sensibilidade ao senhorio do Espírito Santo. Porque se Deus nos fez com essa sensibilidade, e eu creio que foi Ele que nos fez com essa sensibilidade, então vamos usar para a glória dEle, submetendo diariamente essa sensibilidade ao Espírito Santo. A partir do momento que a gente for ter aquele momento que vai pegar raiva, não mordo a isca da raiva, né? Esse porque discernimento. Você veja, evódique e síndique foi uma expressão de Paulo chamando a atenção, eram duas mulheres brigando. Então, isso que você falou, mulheres são competitivas, mulheres são ciumentas. Então, é muito perigoso o inimigo colocar dentro do ministério essas intrigas. E o quanto é importante a mulher se auto-perceber, se auto-conhecer, para andar sempre zerada, não ver as suas emoções sendo usadas pelo inimigo para colocar intriga dentro do ministério e atrapalhar, né, aquilo que Deus tem para fazer. Com certeza. E outra coisa que eu tenho visto, Silvana, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, é o seguinte, eu me lembro muito bem
que quando eu me casei com o Paulo, uma tia do Paulo sempre foi referência para mim. O esposo hoje é falecido, era pastor, plantadores de igreja aqui no interior do Paraná. Plantaram várias igrejas na região sul, não só Paraná, mas Santa Catarina, principalmente Rio Grande do Sul. E quando eu me casei, essa tia passou a ser uma referência para mim de mulher, de cristã, de conselheira. E era tão bom conversar com uma mulher, assuntos de mulher, né? E ela não era pastora, mas era muito mais fácil conversar com ela do que com o pastor, que era o esposo dela, o Sim, tio. sim. E daí ela foi conversando comigo e depois nós fomos morar no Amapá. E lá tinha a irmã Cândida, que era uma senhorinha, ela faleceu ano passado, tadinha. Mas ela foi referência também para mim, porque ela era esposa de pastor e ela tinha 5 filhos. Os 3 homens eram pastores e as 2 mulheres eram casadas com pastores. E ministério, Mas, uau, pois é, e ela começou a ministrar na minha vida. Todas as quartas eu ia para um estudo na casa dela com mulheres, onde era bom eu poder falar com a mulher, que me ensinou bastante sobre a autoridade espiritual da mulher dentro da casa, como orar pela casa, como orar pelo marido, como orar pela igreja. E ela foi um marco na minha vida para falar sobre a autoridade espiritual. E depois eu chego do Amapá em Curitiba, tá vindo Silvana Calixto e Pastor Calixto de Foz, exatamente um ano depois. E daí vem a Silvana para estar ali com a gente, como nossos supervisores de célula, também esposa de pastor, que já tinha experiências na área de libertação, principalmente na questão da cura. Então eu digo isso pelo seguinte, são 3 mulheres que para mim foram referências hoje, e eu posso dizer assim, que foram me ensinando, usadas por Deus para me ensinar, mas eu tinha como conversar coisas de mulher para mulher. E Marisa. essa é Marisa. E uma das coisas que me marcou, aí já vem a pergunta, Sil, é o seguinte, essa tia um dia me falou que ela, quando eu entrei na libertação, propriamente disso, isso há mais de 6 anos atrás, eu fui conversar com ela. Eu falei, tia, eu tô entrando no Ministério de Libertação e Cura, você já sabe o que aconteceu na minha casa, na minha família, mas qual é o conselho que você me dá? Aí ela foi contar uma historinha que ela foi um dia perseguida porque ela escreveu um livro de cura emocional, cura da alma, cura interior. E dentro da denominação deles, ela foi levada por uma pessoa para um outro lugar que era como se fosse assim foram denunciar ela para um superior lá em São Paulo. Só que ela tinha ajudado no processo de cura da alma da esposa desse superior. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E ela me disse uma coisa, ela falou, Karine, existem muitas mulheres de pastor, filhas de pastor, missionárias, que não têm com quem conversar, porque vão expor ministérios dos maridos, vão expor feridas, e Deus nos levanta às vezes como mulheres para atender outras mulheres, coisas que homens não vão fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se você já se deparou com essa situação de atender mulheres que não tinham com quem se abrir e depois Deus pôde usar você na vida delas na área de libertação e cura. Lá em Foz do Iguaçu, a igreja, a gente morava no mesmo terreno que a igreja. E ela tinha um portão bem grande, um muro bem alto. Então, uma esposa de pastor me ligou, ela tinha agendado um horário. Aí eu fui abrir, não era um portão eletrônico, a gente abria com a mão. Aí eu abri o portão, ela entrou com o carro, ela saiu correndo do carro. Fecha, 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 fecha o portão. E como era uma região meio perigosa, Foz do Iguaçu tem muito ladrão, eu saí desesperada, fechando, tocando o cadeado. E eu, é ladrão? É ladrão? Ela, não, meu marido. Eu, quê? Isso? Imagina se o meu marido sabe que você vai me atender. E eu atendi muitas mulheres, líderes de igreja, mulheres que tinham vergonha de mostrar sua debilidade por causa do julgamento. É como que você está num nível que você não pode ter problema. Jesus está à direita do Pai e você tem que estar sentado em cima do Pai. Você não pode ter problema.
Então, e aí aquele dia aquela mulher disse, Silvana, eu tenho algumas angústias, alguns problemas, e o meu marido não me entende, porque eu lhe disse que eu já fui no encontro com Deus, e eu não podia estar sentindo isso. E quantas vezes, como psicóloga, eu atendo pessoas que me procuram como psicóloga, porque dizem, aqui eu sei que a tua ética profissional não vai deixar você falar para ninguém, porque na minha igreja as pessoas contaram os meus segredos. Puxa vida. Então esse é um problema muito grave do conselheiro, e a conselheira mulher um pouquinho pior, porque nós mulheres temos a parte verbal muito mais acelerada, acentuada do que o homem. Então, a gente, como mulher, tem que aprender a não julgar, é uma coisa fundamental. Você não fez o que o outro fez por misericórdia do Senhor, não Correto. cabe a você o julgamento, eu estou aqui para ser instrumento do Senhor de libertação e cura. E a segunda coisa é silenciar. A pessoa está confidenciando um segredo. Ela está te confiando, isso não cabe a você. Não vai abrir a boca, exceto se ela vai se matar ou vai matar alguém. Do Com contrário, certeza. cala a tua boca, porque Deus confiou essa pessoa na tua mão e você tem que ser instrumento de Deus. Então são duas coisas, não julgar e ser conselheira fiel. Eu vou muito em congresso feminino e as mulheres me procuram porque elas dizem assim, eu sei que mais eu vou te ver, então eu tenho uma coisa muito grave para confessar e eu sei que você não vai ficar me julgando porque você vai embora. Então, eu vejo a carência que tem. E eu sempre digo, só uma mulher para entender o coração de uma mulher. Porque a mulher chega, ai, pastor, porque a minha unha quebrou, a prancha, molhou, e ficou encaracolado de volta. O pastor não... Agora, quando você vai falar com uma mulher conselheira, ai, porque sério, tem aqui bonde, você quer falar, ou seja, você se sente entendida. Então, Sim. eu sou uma das defensoras do Ministério de Mulheres, acolhendo mulheres para que haja cura, que haja libertação, e uma mulher curada é uma família curada, é uma igreja curada. Então, você Amém. sabe que essa é a minha bandeira, eu defendo. Eu vou sair para deixar você curtir a pastora, que eu acho que ela tem um monte de coisa para falar, né? Opa, mas ainda tem alguns minutinhos, Sil. Antes de você sair, deixa eu só fazer mais uma perguntinha, aproveitar tua, tua experiência aqui. Eu queria falar um pouquinho também sobre algumas vezes eu tive que atender homens com o Paulo junto, meu marido, né? Como a gente trabalhava com treinamentos e trabalha com libertação e cura, às vezes a gente viajava para igrejas, nós testemunhamos aqui fora de Curitiba e pediam para a gente orar, e normalmente era um homem ou um casal, e o homem queria conversar algumas coisas, e aquilo, sempre o Paulo estava junto comigo, mas eu queria que você desse uma dica no sentido assim, quando nós estamos ministrando para homens, por exemplo, existe essa coisa do instinto materno, porque eu já ouvi de pelo menos uns 4 ou 5 homens, quando estava comigo e com o Paulo junto, falando assim, puxa vida, eu tô tão à vontade, é como se eu tivesse assim, vendo em você uma mãe que vai me ajudar a me vingar de quem tá me machucando. Fala um pouquinho dessa coisa do instinto materno da mulher, como que pode ajudar na hora de ministrar. É importante a gente entender que o inimigo, cara, ele sempre está querendo colocar a sementinha dele. Uhum, Então, não é raro a gente saber de casos extraconjugais, de líderes dentro da igreja, porque eles passaram de uma linha tênue que você não pode passar. certo. Então, você tem o cuidado de estar com o Paulo, e aí Uhum, essa pessoa sentir esse espírito materno, sentir o acolhimento teu, sentir proteção tua, amém. O perigo de estar sozinha, uma mulher com um homem, é uhum, exatamente haver uma confusão. Em psicologia a gente fala sobre uma transferência. Então a uhum, pessoa pode transferir a carência afetiva dessa mãe e acabar se uhum. apaixonando pela conselheira. E Então é vice-versa, isso. né? Aham, Até. Aham. isso. E da mesma forma, uma mulher pode transferir.
pastor, a carência do pai e se apaixona. E, na realidade, é uma transferência, uma busca de resolver esse problema interno da ausência daquela figura, daquela mãe ou daquele pai. Por isso, o Uhum. cuidado de a gente sempre fazer um atendimento a dois, exatamente para ter esse discernimento. Eu já tive um pastor que uma vez contou para mim que a pessoa que ele aconselhava foi endemoniada, e ela endemoniada, o demônio olhou para o pastor e disse: hoje ela sonhou que estava tendo relacionamento sexual com você. Ela te deseja. E o demônio, assim, colocou um constrangimento naquele atendimento. E aí aquela moça, o pastor pediu para eu interferir, exatamente porque ela ficou extremamente constrangida, porque o demônio tentou acabar com o aconselhamento. Então, isso que você falou, é sempre bom estar em duas pessoas no atendimento. Nunca Certo. sozinha, pela questão da intercessão e pela questão dessa sabotagem que o inimigo pode trazer nesse envolvimento afetivo de projetar mãe, projetar pai na figura do conselheiro. Exato. Que bom, Sil. Obrigada mais uma vez, né? É sempre bom ter Beijo, Damares a tua também, seja presença bem-vinda. aqui. Que bom ter mulheres de Deus hoje conosco aqui nessa live falando de Amém, libertação e as amém. mulheres. Beijo, então, Beijos, obrigada. Deus até. abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Vamos lá agora, chamada Maris. Que bom que vocês estão por aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá lá, Damares. Ei! Que Tudo bênção! bem? Eu me sinto constrangida, Karina, de estar no meio de mulheres assim tão abençoadas, que me Imagina. inspira. Vocês me inspiram, você, uma bênção. Está aqui um privilégio. É de dar uma Assim, tremedeira. uma bênção. Mas eu Glória a creio assim Deus. que é muito importante, sabe, Damares, a gente ter esses momentos de compartilhar. Eu era muito avessa a essas lives, a exposição e tudo mais. Mas foi interessante porque você foi uma das primeiras pessoas que me convidou para fazer live. E Ah, não sei se você sabe, olha logo com só. essa pandemia, né? E eu acho bacana porque a gente vai vendo eu mesma e a Silvana, a gente já teve alguns grupos que são de pessoas que não moram em Curitiba e a gente fazia online por videochamada. Uhum. Só que é diferente agora, porque agora a gente coloca no Instagram e daí o pessoal que a gente às vezes nem conhece começa É a se verdade. conectar. Mas é É. a ação do Espírito Santo. Então, se essa Amém. ferramenta o Senhor levantou em tempos de pandemia, vamos usar para a glória de Deus, né? E eu estou Amém. muito feliz que você está aqui, porque você é uma pessoa que eu admiro muito. A pastora Damares é da PIB de Marília, esposa do pastor Fabiano, tem duas filhas lindas, duas princesas. Uhum. E É. fala um pouquinho para nós, Damares, como que você foi assim trazida por Deus para estar atuando dentro da área de libertação e cura? Como que foi esse contato teu com essas experiências? Karine, eu nasci num lar cristão e Uhum. houve um tempo que o Fabiano estava pastoreando, né, na Presbiteriana Independente, aqui em Marília. E Deus começou a me despertar para esse caminho aí de cura, de libertação. E isso não existia dentro da Presbiteriana, né? Porque era tudo muito novo, mas eu comecei a buscar, comecei a ler livros. E houve um momento na minha vida que eu comecei assim a ter embates mesmo, né? Luta espiritual. E numa noite aconteceu um evento e eu comecei a orar, a guerrear mesmo assim, e orar e buscar o Senhor e repreender, porque eu comecei a ter discernimento que aquilo não era natural. E naquela noite Deus me deu um sonho. E eu sonhava que eu estava num lugar e tinha um homem que puxava na minha mão. E eu sentia muita confiança. E tinha muita gente, muita gente, muita gente que
que chegava. E esse homem me levava para um túnel. E esse túnel era transparente. E quando eu olhava para cima, eu comecei a ver todo tipo de bicho peçonhento. Era escorpião, cobra. Só que era tudo muito grande, muito grande. E aí eu olhava aquilo e eu não sentia medo, não existia nenhum sentimento no meu coração. E o tempo inteiro aquele homem estava segurando a minha mão. E eu não entendi aquele sonho, acordei. E eu falei, Senhor, o que é isso, né? Mas eu sabia que era Jesus naquele sonho. Que E lindo. Jesus estava comigo. Enquanto ele estava comigo, eu não sentia medo nenhum. E um dia, no face a face, eu estava orando na torre. E Deus falou comigo. Ele falou assim, você lembra daquele sonho? Eu não estava nem... Já tinha esquecido o sonho, já tinha ficado para trás. E Deus me lembrou daquele sonho. Ele falou assim, eu estou te chamando para esse ministério de cura e libertação. E hoje vai ser um marco na sua vida, porque eu estou te dando autoridade e discernimento. E eu saí daquela torre e eu fui ministrar, era um momento ali de libertação. E nunca naquele face a face teve tanto endemoniado daquele jeito. Precisava E dessa Deus, unção. meu Deus, e foi assim algo sobrenatural. E aquela força que eu vivi naquele sonho, né? Era aquela mesma força que eu tinha, e eu ia para cima, eu não tinha medo. E Deus me fez viver ali na prática tudo aquilo que Ele tinha me revelado naquele sonho. E dali em diante eu comecei, e eu falo assim, eu posso ter dúvida de tudo, mas eu não tenho dúvida que Deus me chamou para esse ministério e Deus me colocou nesse lugar, né? Amém. Então, e eu falo assim que não tem nada a ver comigo, né? Eu sempre, 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 eu nunca deixo nem as pessoas falarem, Damares, você... Não, é tudo Jesus. Amém. Porque enquanto esse homem estiver de mão dada comigo, eu sei, né, que todos esses poderes das trevas vão se submeter a uma palavra de ordem, aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Porque Deus está levantando um exército de mulheres, Karine. Deus está Isso. entrando nas famílias, nas casas. Deus está levantando mulheres com sabedoria, com conhecimento, com discernimento, com Amém. entendimento daquilo que elas Amém. estão fazendo. Sabe? Deus Amém. está abrindo visão espiritual. Deus está trazendo sede ao coração dessas mulheres, despertando elas que há uma luta, que há uma guerra muito maior, que essa luta não são pessoas, que essa luta, né, não é meu cônjuge, não são os meus filhos, que essa luta há algo maior, que é o mundo espiritual, que está todo o tempo conspirando contra nós, querendo nos destruir, querendo nos atacar. E eu falo que Deus tem despertado mulheres que têm essa Amém. consciência, essa sabedoria e esse entendimento de discernir essas coisas. Amém. Damares, que lindo ouvir, né? Essa tua experiência de Jesus segurando você pela mão e vindo contigo. Foi. Agora eu queria saber o seguinte: quem já teve essa experiência desse chamado, desse convite especial do Senhor, mas ainda não sabe exatamente por onde começar? Qual conselho você daria para essa mulher, para essa pessoa, até mesmo para quem está aqui, que é homem, está nos ouvindo, como que você, o que você daria de conselho para quem está recebendo ou já teve esse chamado, mas ainda não se entregou totalmente a esse ministério ou a esse exército, não veio a somar a esse exército de mulheres? Qual é o teu conselho? Oh, gruda em gente que já está caminhando. Busque, Amém. né, conhecimento. Eu comecei a ler muitos livros. Eu comecei, teve ano que eu li mais de 10 livros, mais de 20 livros. Então teve mês que eu li mais de 500 páginas, assim. Eu comecei a buscar mesmo o conhecimento. E eu falo que foi uma preparação, é uma preparação de Deus, né? Quando Deus chama, quando o profeta Samuel vai ungir Davi como rei, ele não assume o reinado já ali de cara.
Deus Sim. já estava preparando o coração de Davi, e houve um tempo ali, né, do chamado, da unção, até que ele assumisse o reinado. E é assim na nossa vida. Deus vai nos ensinando, nos dando ferramentas, vai colocando pessoas no nosso caminho, que vai nos ensinando. Então a gente precisa estar atenta, né? Buscar o conhecimento, buscar em Deus aquilo que Ele ainda quer trabalhar no nosso coração, porque é como a Sil Calisto falou, né? Uma mulher curada, ela vai curar. É Amém. natural isso. Amém. É Uma natural, é mulher natural. Uma mulher curada, uma mulher que passou pelo processo de libertação, ela vai querer ser usada naquele ministério que Deus fez algo ali, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu falo que na equipe, as pessoas, as mulheres que mais têm se despertado para esse ministério são as mulheres que experimentaram essa cura, essa libertação, que viviam aprisionada, não sabia, né? Eu falo que o momento que a gente mais fica perdido é quando a gente está aprisionado, mas a partir do momento que Deus vem com cura, e é um processo, a gente já começa a abrir a nossa visão, o nosso ouvido, o nosso entendimento para aquilo que Deus tem. Então, as mulheres mais usadas são as que passaram pelo processo de cura e libertação, que entenderam, que sentiram, né, na pele, na sua vida, na sua família, a transformação. Então, elas não medem esforços para estar ali, para serem usadas na vida de outras mulheres. Elas não medem Amém. esforços. Fica ali 6, 7 horas, 8 horas ali na sala, vai na casa da pessoa. É É assim, é incrível. uma paixão, porque já experimentaram a graça de Deus na sua vida, e elas saem assim, a gente sai desesperada para que todo mundo experimente aquilo que a gente experimentou. Com certeza, com certeza. Aqui eu quero ler alguns comentários, né? Até a Silvana acabou de comentar assim, pastora Damares, quem experimentou a cura abre a visão e o entendimento que Deus tem. Exatamente. E isso é muito legal, porque eu tive, como eu não sei se você estava desde o começo da live, mas eu tive mulheres Tava. que me inspiraram, né? Que nem eu falei, a tia, depois a irmã Cândida, depois a Silvana, e você e tantas outras que eu peço assim a Deus sempre para estar. Essa coisa da gente grudar em pessoas, É, né? É tão legal porque a gente vai vendo o seguinte, uma das coisas que a Silvana falou que o inimigo tenta usar, principalmente com relação, eu não vejo que seja só as mulheres, mas eu vejo com relação ao ministério, é a competição. E a sim, competição é algo que o diabo sempre tentou dividir, né? exatamente. Ele sempre tentou dividir reinos para daí destruir. E eu vejo É. assim, tá na hora realmente das mulheres se unirem e com sabedoria incentivar essa situação de não aceitar a competição como algo, como uma opção. Meu Deus, Muito pelo contrário, combater. Combater. E Uhum. a união começa quando a gente entende essa questão de que eu tenho que andar com pessoas que vão me ensinar. E quando a gente está andando junto, como corpo, como grupo, o Senhor começa a derramar dons, o Senhor Exatamente. começa a derramar a unção de forma complementar. E esse Exatamente. exército, né, Damares, vai sendo maravilhoso. Eu me lembro quando a gente já teve algumas oportunidades, até mesmo de atender juntas, né, eu com Meu você. Deus. E foi tão legal, porque eu via assim, eu pensava numa coisa, você fazia, né? E de Meu repente Deus. você falava, ou eu falava uma coisa e você dizia assim, nossa, eu tinha visto a mesma coisa. E eu É. acho que isso é que é legal, a gente não só entender que a gente tem que andar com pessoas juntas, com tanto assim questões de aprendizado, de livros, de cursos, nós entendendo essa ideia de cursos, eu e a Silvana fomos desafiados a fazer um curso sobre mapeamento agora online, Que lançamos semana bênção. passada. Aprendi demais nesse curso. Incentivo todo mundo que está aqui a fazer. Invista na sua Amém, vida, e é uma bênção. amém. A Damares não está recebendo cachê pela propaganda. Não, foi bênção demais na minha vida.
Eu aprendi muito com vocês, Karina. E eu acho que esse princípio da unidade, onde há unidade, há bênção. E eu tenho Amém. ensinado isso para a equipe que trabalha junto comigo, né? O diabo Isso. entendeu esse princípio. Ele pegou esse princípio lá no Antigo Testamento, na construção da Torre de Babel, que quando há unidade não há impossível, a mesma linguagem, a gente falando a mesma linguagem, não há impossível para aquilo que o homem tentar fazer. Então eu falo na sala de ministração, trabalho muito isso, porque é a maior bênção, é ver Deus agindo através dessa unidade. Porque muitas vezes Amém. aquilo que Deus me deu não é aquilo que está na minha irmã, né? Os dons se complementam ali na sala de mapeamento e a gente precisa aprender como mulher de Deus, porque isso é uma área de muita dificuldade das mulheres, da gente se Sim. alegrar com as conquistas dos outros, com os dons dos outros, com o talento que a outra pessoa tem. Então, isso é muito poderoso, porque a Sim. gente entende a diversidade dos dons ali, né? E é lindo ver o agir de Deus na equipe como corpo, trabalhando para o mesmo propósito, para o mesmo Deus, para o mesmo reino. Isso é lindo. Poderoso. É Então aí, poderoso. gente, vai pegando essas chaves aí que a Damari está dando aqui. A unidade é uma chave, É né? uma chave poderosa. Você andar com pessoas que estão envolvidas, primeiro você estudar, você se inteirar do assunto, você entender o chamado, você estar ali conectada com pessoas que têm o mesmo chamado que você e andar em unidade, né? A Silvana, no período anterior dessa live, também estava falando sobre um exército que Deus está levantando de mulheres, né? A necessidade de ter mulheres para trabalhar com mulheres. Quantas mulheres estão em cativeiros, estão aprisionadas e por vergonha, por não conseguir chegar até o coração ou por um sentimento assim mesmo de como que eu vou contar isso para alguém. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Damaris, porque eu vejo cada vez mais, quando eu estou atendendo mulheres, elas falam assim, puxa, era tão difícil ter que conversar isso com o homem, né? A gente se expõe e de repente a gente sabe que o homem não vai entender tão bem o que eu estou falando. Então, fala um pouquinho dessa questão, porque eu vejo que tem muitas mulheres que estão em cativeiros, estão com situações de aprisionamento, às vezes nem sabe, porque não conseguem se abrir com o pastor ou com o conselheiro, ou tem medo de se abrir e manchar ali a reputação da família. Fala um pouquinho pra gente dessa questão. Karine, eu falo assim que o Ministério de Cura e Libertação é o Ministério do Amor. É Né? verdade. A pessoa, quando ela chega nesse estado, ela já chega destruída. Então, ela chega já pedindo socorro, ela chega no limite já, muitas vezes. E eu falo assim que o acolhimento, na hora que essa mulher chega, já é o que faz toda a diferença. Amém. Como a gente acolhe essa mulher, né? O amor que a gente vai derramar ali na vida dela. E você, em amor, tudo com muito amor, né? Eu já comecei mapeamento pedindo para a pessoa que estava intercedendo contar o testemunho. Porque Deus vai dando um discernimento, é um refinamento, assim, uma sintonia com o Espírito Santo, que é algo assim impressionante. E tudo que a gente precisa pedir para Deus é: Deus, não deixa eu atrapalhar aquilo que o Senhor tem que fazer na vida dessa pessoa. Não deixa ninguém aqui ser um atrapalho, uma pedra de tropeço. Então, eu já comecei mapeamento pedindo para a intercessora contar o testemunho, né? Então, esse acolhimento, a pessoa sentir que ela está num ambiente seguro. E eu faço questão de falar todas as vezes que o compromisso que a gente assume ali é com Deus diante daquela pessoa, né? De não tirar aquela história, a não ser, né, com a permissão da própria pessoa, porque tem histórias, Karine, que é, assim, incrível, que a gente não pode guardar. Não pode. E Deus faz, assim, eu queria escrever tudo que Deus já fez, assim, porque é coisa, assim, sobrenatural. Então, e porque esse é o fracasso, né,
da libertação, porque as pessoas, elas muitas vezes já passaram pelo processo, já se feriram por causa de pessoas que tiraram a história ali daquele lugar, que abriram a história da pessoa. Então, eu faço questão de falar, de trazer o conhecimento, né, até a pessoa, porque o conhecimento é libertador, e ela vai sentir quando esse ambiente é seguro. Não tem como. Sim, com Não tem jeito. certeza. Não tem jeito aqui, como você falou, né? A Silvana até comentou agora que o Ministério do Amor, ele dá acolhimento, aceitação e Sim, humildade. E isso é é, bom, porque a Sil abordou esse tema um pouquinho diferente, mas enfatizando que a mulher, ela pode ouvir, mas nós temos que sempre estar atentas para a gente não julgar e não falar do que a gente está ouvindo em jamais, gabinete, jamais. Se jamais, colocando sempre, nós temos que nos colocar sempre no lugar da pessoa que está sendo atendida. é, Eu, quando treino pessoas, eu falo isso, gente, trate aquela pessoa como você gostaria de estar sendo tratado naquele momento. Se você nunca passou por um abuso, se coloca num lugar, tenha empatia, se coloca no lugar de quem sofreu um abuso e está conversando é, sobre isso. Então peça para o Senhor te dar os olhos dele, para o Senhor Jesus te dar o coração dele. Uma das coisas que a Sil comentou aqui, mulheres têm paciência de ouvir. E, gente, como que muita, mulheres gostam de falar em detalhes, né? Homem já quer muita, ouvir o ponto, fala, chega, acerta o é, alvo, por favor. E mulher vai no detalhe, mas nós temos que pegar aí essas dicas que nós temos aqui dessas duas grandes mulheres de Deus e vamos colocar isso não, em prática, né? é, Vamos exercer o ministério do amor, vamos estar sempre nos colocando no lugar de quem a gente está ministrando, vamos vindo com os ouvidos de Jesus, olhando com os olhos de Jesus e não do julgamento, e dando a prioridade para ter paciência de escutar uma história que pode estar livrando não só uma mulher, mas uma família inteira, uma geração de um cativeiro, né? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente não está só mudando uma situação ou ouvindo um desabafo, às vezes a gente está livrando situações de anos que se repetiam na vida de uma é, pessoa, de uma família inteira, né, exatamente, Damares? é, Pessoas precisam ser cuidadas e nós temos que cada vez mais entender isso, né? é. E cuidar para a gente não ferir. A gente tem que ter esse E eu cuidado. falo assim, Karine, que a gente ter o conhecimento da palavra é fundamental, 100%. né? Que é aquilo que vai nos respaldar para que a gente não cause mais ferida nessas pessoas que a gente atende, né? Sim. Então, estar embasado ali, fundamentado, é um fundamento, né, na palavra de Deus, porque não adianta a gente sair tentando fazer sem a gente ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Sim. E o fundamento na palavra é essencial. Muito legal isso, Damares, sabe? Quando eu entrei no universo que a gente diz libertação e cura, além de ter que ler muitos livros e querer, que nem você disse, buscar conhecimento, eu mergulhei mesmo. Eu fui atrás de tudo que era curso, tudo que era livro, tudo que era vídeo do É, YouTube, mas a palavra sempre era aquela que eu ia pegar o livro que eu estava lendo e eu ia confrontar com a palavra. Deu match? Estava de é, acordo? Eu vou usar. E eu ia retendo o que exatamente. era bom, ia desprezando o que não era, eu ia fazendo aquela coisa de selecionar mesmo mediante a palavra exposta. E isso é muito importante você falar da palavra, porque eu creio assim, se um dos conselhos que eu posso dar para pessoas que querem estar atuando no Ministério de Libertação e Cura hoje, entendendo um pouquinho mais sobre batalha espiritual, a gente tem que gastar tempo do nosso devocional lendo a palavra. Tem que ter, Muito. tem que É, ter, né? é igual o meu pastor fala. Ele fala assim, se você leu 2 livros, né, que não é a palavra de Deus, você vai ler 10 vezes mais a Bíblia. Então, essa palavra me confrontou e eu saí, assim, desesperada, lendo e, assim, bebendo, comendo mesmo da palavra, porque
Eu fui É. desafiada pelo meu pastor. Você sabe que há uns 8 anos atrás, agora eu me lembrei de uma história, mas mais do que 8 anos, ixi, bem mais. Na verdade, mais do que 8 anos, há 12 anos, foi em 2008. Eu conheci o pastor Reginaldo Kruklis, ele já é falecido, mas eu conheci ele quando ele estava morando ainda nos Estados Unidos. E ele morava em Boston e ele contou uma história que ele fazia um capítulo por dia com a esposa, na hora do café da manhã. Eles não faziam dois, para Uhum. depois, se um dia falhasse. E quando ele falou isso para mim em 2008, eu e o Paulo começamos a ler um capítulo por dia. E foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda. E foi muito legal, porque nós não tinha pressa para terminar, mas tinha a constância e o compromisso. É, Então, essa é uma outra coisa que eu queria encorajar todos aqueles que estão ouvindo essa live. é Comece verdade. com um capítulo por dia com seu filho, com seu esposo. Convide alguém pelo WhatsApp para ler um capítulo por dia, mas não abra mão de ler a palavra. Não abra mão de colocar esse hábito, essa coisa em prática da palavra, porque a palavra é a verdade e em libertação é conhecendo a verdade que nós somos libertos, né? É, é. Então não tem outra forma. Mas vamos lá, Damares, eu queria que você compartilhasse mais um pouquinho do desafio da gente também estar ali diante de situações. Você falou um pouco sobre batalha, que Deus te chamou para o ministério, você foi para aquele momento de oração, você entendeu o chamado, naquele dia Deus derramou uma unção específica e daí você viu o agir de Deus, né? É verdade. É essa questão de ter aquelas visões, de ter sonhos e depois você vê na prática acontecendo. Fala um pouquinho mais para nós sobre como você orienta pessoas ou mulheres que estão em batalha nas suas casas e não sabem, estão tendo sonhos, estão tendo visões às vezes, discernimentos, mas não sabem exatamente como lutar. Eu falo que a gente precisa entender, conhecer o mundo espiritual, saber como lutar, como guerrear, né? Muitas vezes a gente, o texto da Bíblia que diz, não ignore os desígnios de Satanás para que ele não alcance vantagem sobre vós. Então, muitas vezes a gente tem visto que há pessoas sofrendo, a pessoa sendo, né, atacadas mesmo, e o diabo levando vantagem ali na vida, na família, destruindo, porque a pessoa não tem discernimento do mundo espiritual, né? E Uhum, eu falo que uhum. Deus é aquele que revela sonhos, Deus é aquele que dá, mas ele também, ele fala para nós aquilo que ele está fazendo, né? Então a gente precisa buscar em Deus aquilo que a gente não entende, né? Que Deus é o Deus que responde às nossas orações, Deus é o Deus Amém. que abre a nossa visão, que abre a nossa mente, porque ele é o maior interessado que a cura venha sobre as nossas vidas, que Ele nos cure. Ele é o maior interessado em nos curar, né? Porque é aquilo que eu falei, e a Sil falou, um coração curado, Ele vai curar, né? E às vezes a gente está lidando ali, usando armas carnais, né? Palavras, a gente está usando, né? A gente ficando chateada com o marido, com o sogro, e a gente desconhece, né, a batalha espiritual muitas vezes que a gente está vivendo. Então a gente Sim. precisa entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas a gente tem um adversário e a gente precisa se apropriar dessas armas espirituais para que a gente possa vencer, né, as nossas guerras, nossas batalhas. E é Amém. assim. Assim. Então, de repente, o ideal é, se você está tendo sonhos, se você está tendo visões em casa, algum sentimento, pensamento que você está passando por situações que são espirituais, então o ideal é você perguntar, como a Damaris falou, o Senhor revela. Pergunte ao Revela. Espírito Santo, faça uma oração, chame, grude com alguém, chame uma intercessora e comece a orar e buscar, lógico, que depois de você ter um momento de devocional, ter vida de oração, vida de leitura da palavra, mas comece a buscar agora esse discernimento, essa revelação.
peça para Deus te dar uma companheira de oração, aonde você, às vezes, tua líder de célula, tua discipuladora, compartilhe com ela que você tem sonhos recorrentes. Eu quero trazer aqui um alerta, porque às vezes as pessoas não sabem, acham que é normal ter sonhos recorrentes. Eu achava. Eu tinha sonhos praticamente todas as noites que o meu marido estava sendo sequestrado, era levado para um cativeiro, que eu tinha que matar o inimigo. Eu tinha sonhos recorrentes. E eu achava que aquilo era normal. Eu pedia a proteção de Deus, eu orava pela minha família, mas aquilo não era normal. O Senhor queria comunicar algo através daquilo ali. Então, se você está tendo sonhos recorrentes, sentimentos recorrentes, percebe que alguma coisa na sua casa não está indo tão bem, procure uma intercessora, procure uma companheira de oração e comecem a buscar o que Deus quer comunicar com tudo isso. Porque às vezes, né, Damares, a gente começa a fazer enfrentamentos desnecessários antes de perguntar. Às vezes, eu falo muito isso, às vezes a gente entra em batalha na hora que não é para batalhar. Às vezes a gente só tem que conversar com Deus antes de dizer assim, esse espírito maligno que está na minha casa. Não comece por aí. Comece assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer comunicar? Por que essa atmosfera está na minha casa, essa opressão? O que o Senhor quer? Qual é a estratégia e a forma que nós vamos oferecer resistência a esse inimigo? E quem é o inimigo? Né, Damares? Então, se o Senhor te deu aqueles animais, aqueles, né, peçonhentos, o escorpião, a cobra, o Senhor estava te dando discernimento de quem era o seu inimigo, mas ele já estava te dando unção para estar agindo e oferecendo resistência, né? Então, o meu conselho é para quem está ouvindo essa live, pegue tudo isso que a Silvana e a Damares falaram, mas comece a orar nesse sentido, sempre apresentando para Deus, pegando essas armas, essas respostas do Pai, que a Damares falou agora é muito importante. O mesmo Deus que vai permitindo essas situações, ele vai trazendo revelação. Ele traz. A gente já parou muitas vezes durante a ministração na sala de atendimento e a gente deixou a pessoa ali e a gente se volta mesmo em oração e pergunta, Senhor, revela. Porque muitas vezes a gente se vê, e agora, né? O que a gente faz? Eu não sei para onde ir. É verdade, é verdade. E Deus vem assim com uma clareza e Deus vem assim trazendo revelação. A gente pegou um caso e a menina manifestando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E a gente já tinha buscado tudo, né? Investigado tudo. E a menina até o final endemoniando ali dentro da sala e aquela confusão. E eu, Senhor, a gente não vai sair desse lugar envergonhado, seu nome não vai ser envergonhado nesse lugar e tal. E aí nós começamos a orar, porque eu falei, não sei mais o que fazer. E aí a menina saiu, pediu para ir no banheiro e quando ela voltou, ela falou assim, revelou um pecado que estava oculto e ela não queria abandonar. Mas a gente já estava assim, meu Deus, né? Então, a pessoa não queria abandonar o pecado. E eu conversei, falei, vamos parar, porque... Não vamos dá, parar não por dá aqui, porque ela não quis. Mas Deus trouxe luz, né? A Silvana até comentou ali, Deus é luz e nada fica no oculto quando ele entra. Nada. Né? Então, os sonhos, até ela fez um complemento ali, que é interessante a gente colocar aqui. Os sonhos podem ser dados por Deus, pelo diabo ou pela psique, que está tentando resolver algo, né? Então é isso, quando Deus entra, ele vem com a luz e aquilo que é trevas tem que ser exposto, né? É verdade. E a gente tem que celebrar. Às vezes a pessoa fica triste, fica ali... eu tenho atendido algumas pessoas que têm que tomar remédio para dormir. E elas ficam tristes, porque ela falava assim, puxa vida, eu não queria mais tomar o remédio para dormir. Mas aí a gente começa uma caminhada, a gente começa a conversar, ela às vezes tem sonho recorrente e não quer falar muito sobre o assunto, tem medo de mexer, como a Damares falou, em pecados de estimação. Mas tudo isso precisa, em primeiro lugar, ser colocado diante do Senhor.
para que ele venha com a luz. Realmente, às vezes é difícil a gente falar de um assunto. Eu tive que um dia ouvir uma senhorinha falando assim para mim: Meu Deus, Karine, como é que eu te contei isso? Eu não Elas falei. falam mesmo. Elas falam, Eu nunca mas imaginei que eu fosse falar isso para alguém. para alguém. Mas ali o Senhor Jesus é que está colocando e movendo aquela pessoa na direção da liberdade. Está trazendo aquela pessoa no impulso de querer ser liberta. Então a gente está ali só como uma facilitadora, né? Facilitadora. Então, Damares, falta 5 minutos para a gente encerrar. Eu queria te agradecer de verdade por esse tempo, pelo teu sim para essa live. Amém. Mas eu queria que você encerrasse orando por todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Eu sei que tem pessoas que estão em outras atividades, pediram para eu gravar, que vão assistir depois. Eu vou estar colocando isso aqui no YouTube, tá? Para você poder acessar depois e passar. Mas eu queria que você estivesse orando para que Amém. realmente aqueles que já receberam, sejam homens ou mulheres de Deus, mas já receberam o mesmo convite que você, pudessem Amém. dar o sim e ser tão útil na obra do Senhor como você tem sido. Tá bem? Amém. Eu queria terminar só falando rapidinho a respeito do mapeamento que Jesus fez Com junto certeza. ao poço ali com a mulher samaritana. E Amém. eu queria terminar dizendo que Jesus é especialista em transformar poço de amargura, poço de tristeza, poço de pecado, poço de depressão, poço de solidão, poço de rejeição, poço de abandono, em manancial de águas vivas. Jesus Aleluia. é especialista em fazer isso. Ele é especialista em transformar tudo aquilo que está em trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Assim como ele fez com aquela mulher samaritana. Confrontando ela ali no poço, Jesus pediu: dá-me de beber, dá aí o que você tem, que você vai ver o que eu vou te dar. Então, Libera tudo que te prende para você receber algo mais excelente, com certeza. exatamente, confronta o pecado daquela mulher, vai lá, chama lá o seu marido, a mulher respondeu: não tem marido, né? Confronta o pecado, porque essa água, esse manancial só vem quando a gente tem um confronto com o nosso pecado, quando a gente entende a necessidade que a gente tem de arrependimento e a necessidade que a gente tem de um Salvador. E Jesus é esse Amém. Salvador na nossa vida. Jesus é esse que transforma a nossa tristeza, Amém. é Ele que transforma nosso poço, esse poço de água suja, parada, em manancial de águas vivas. E a gente vê Aleluia. a história dessa mulher, que desse poço, de uma mulher escondida, né? Que ali, enquanto ninguém estava naquele lugar para não ser vista, mas ela sai daquele lugar transformada para transformar. E é isso que Aleluia. Jesus faz na nossa vida, né? Vamos Amém. orar. Amém. Você tem 1 minuto e 50 para orar, mas tudo que você falou já foi uma oração. Eu creio que Amém. você já foi inspirada pelo Espírito Santo para estar ali ministrando aos nossos corações. Mas agora ore então para Glória a Deus. encerrar. Muito obrigada a Pai, todos que assistiram, né? amém. Pai, Amém. muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Nós oramos, ó Deus, por cada pessoa que está assistindo essa live, Deus. Amém. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem chamado mulheres, pessoas, ó Deus, guerreiros, Pai, que entendem, que têm discernimento do mundo espiritual, ó Deus, que não se Amém. intimida com os poderes das trevas, Pai, que entende o chamado do Senhor, ó Deus, a Amém. direção do Senhor, o quanto, ó Deus, o Senhor tem feito nas nossas vidas e o quanto o Senhor, ó Deus, tem usado e decidido usar as nossas vidas Amém. para expansão, para cura, para libertação, Deus. Nós pedimos, ó Amém, Deus, que o Senhor Senhor esteja Jesus. trazendo luz a cada pessoa, ó Deus. Que, ó Deus, o Senhor esteja tratando, ó Deus, cada um, para que, ó Deus, Amém. eles entendam a sua verdadeira identidade, o seu propósito, quem eles são em Cristo Jesus, Pai. Para que, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já colocou no coração de cada um, ó Deus, nós possamos colocar em prática e desfrutar, ó Deus, daquilo que o Senhor nos tem chamado, Pai, em nome Amém. de Jesus.
Nós oramos, ó Deus, por cada vida. Muito obrigada por esse momento, ó Deus. Muito obrigada por esse tempo tão precioso, ó Deus, de conhecimento. Eu te agradeço pela vida da Karine, da Silvana, Deus, que são mulheres inspiradoras, que têm, ó Deus, investido em mulheres, ó Deus, que têm investido